Antes mesmo da gente começar, eu vou deixar uma pergunta para vocês. No final, não precisa responder agora. Eu quero que vocês pensem numa resposta. Por que essa cadeira está aqui se eu não vou sentar nela? Tá? Bom, hoje, palestra aqui, nós temos super rápida. A minha ideia era fazer uma coisa 20 minutos. Quero abrir para perguntas também. Então, pode pensar nas suas perguntas, que a gente vai ter tipo, espaço para 2 ou 3 perguntas. Uma vez eu assisti um vídeo na internet que era o título: Como destruir a sua reputação em menos de 1 minuto. Achei incrível. Esse vídeo prometia muito e muito pouco tempo, mas teve uma coisa que ele fez. Destruiu sim a reputação do cara, mas também ele foi memorável. E tem uma coisa que eu queria que essa palestra hoje fosse, é que fosse memorável de certa forma. Eu queria que vocês lembrassem dela. Então eu vou começar contando uma história que talvez eu não devesse contar, mas eu vou. Uma vez não, é muito recente ainda. Em julho, eu estava no aeroporto de Gatwick, Londres, muito chique. Estava lá, mas eu queria ir no banheiro, então eu falei para meu amigo, cara, me deixa no banheiro. E tem uma coisa que acontece, eu prefiro, quando eu estou sozinho, eu gosto de ir no banheiro individual, assim, por quê? Porque eu posso ir lá, posso ir no banheiro, eu posso lavar a mão, posso fazer tudo o que eu quiser, não preciso de ajuda, não tem a chance de esbarrar em ninguém, ainda bem. Então eu pedi para ele me deixar no banheiro, cara, ele me deixou no banheiro, eu entrei no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer, e no final, cara, eu comecei a procurar a descarga. E eu coloquei assim a mão aqui do lado, coloquei a mão do outro. É horrível tocar em banheiro, cara, é uma merda, assim, você fica assim, você vai com o dedo, assim, você não vai com a mão inteira, não. Mas assim, eu tava procurando, assim, e cara, parecia tipo aquelas privadas japonesas, sabe, tipo, que tinha um monte de detalhe, assim, mas não, eu não achava a descarga, que tinha que estar onde? Nas minhas costas, né, cara, tinha que estar... Era aquele banheiro adaptado para deficientes físicos, que ele é maior, a pia mais baixa, a privada, ela tem apenas a tampa de baixo, enfim, é aquele banheiro que você já conhece. E eu não achava a descarga. Então eu encontrei um botão. Eu falei, beleza, cara. Apertei o botão. Começou um alarme ensurdecedor, cara. A primeira coisa que eu pensei, cara, vai bater a SWAT, vai derrubar aqui, isso aqui, essa porta. Isso aqui é aeroporto, então tipo, qualquer alarme que dá, sei lá, eu já imagino. Desculpa, não é a SWAT, é o SAS, Serviço Britânico. Mas então eles estavam... Cara, eu pensei, o que aconteceu? Naquele momento só tinha 2 coisas na minha mente. A primeira, eles não vão me pegar de calças abaixadas. E segundo, eu vou manter minha dignidade se possível. Eu terminei o que tinha que fazer, levantei e fui direto para a porta. Não lavei a mão, mas eu volto depois para lavar a mão, spoiler. Eu abri a porta, eu já fui na porta, cara, meio de lado, porque eu já estava imaginando, alguém vai derrubar essa porta. E aquele alarme, cara, eu comecei a ficar nervoso. Abri a porta, saí para fora, fiquei de lado, assim, na porta, só esperando o cara chegar e falar assim, excuse me, sir, you're under arrest in the name of the Queen. Eu fiquei parado, esperando, até que nada aconteceu. O alarme tocou, cara, o alarme tocou. O meu amigo que era para estar ali fora me esperando, não estava, né? Nada aconteceu. Até que ele apareceu e falou, e aí? E alguém ali atrás, e aí? Cara, como que você não aparece? Eu falei, cara, entra lá, puxa a descarga e vamos sair daqui. Ele entrou, puxou a descarga. Eu entrei, desliguei o alarme, já sabia onde era o botão. Apertei o mesmo botão e lavei a mão. E saí de lá. E por que eu perdi 4 minutos dessa palestra para falar dessa história, desse banheiro? Porque tem um problema aqui. E tem um problema sério. Ele não funcionou. Era uma coisa tão simples quanto um banheiro, onde a gente tem uma pia, um privada e uma descarga. Ou melhor, uma descarga bem escondida, mas tinha em algum lugar. Mas não funcionou. E por que não funcionou? Porque ele não era acessível. E talvez seja até um pouco contraditório falar que não é acessível, porque afinal não era um banheiro para deficientes, mas não era acessível. E dito isso, faz sentido trazer uma reflexão, né? Isso não tem nada a ver com software, isso não tem nada a ver com desenvolvimento de tecnologia, isso tem a ver com uma coisa super básica, um banheiro. E isso me fez pensar que a gente consegue perceber claramente a definição de acessibilidade quando a gente fala de coisas arquitetônicas. É muito fácil, né? A gente fala assim, o que é um edifício acessível? O que é um espaço acessível? Se a pessoa é cadeirante, a gente não tem uma rampa, só tem a rampa é a única forma de acesso, esse lugar não é acessível. Desculpa, se a rampa não existe,
quer dizer que esse lugar não é acessível. A situação começa a ficar um pouco mais abstrata quando a gente fala de software e tecnologia, porque o que seria acessibilidade? Em que a gente volta um passo atrás e pensa que acessibilidade é a gente dar a chance das pessoas acessarem, seja um produto, um espaço, uma atração, de maneiras iguais, a gente começa a entender um pouco mais a acessibilidade. Então, embora a minha história de antes não tenha nada a ver com acessibilidade, desculpa, não tem nada a ver com software, ela tem a ver com acessibilidade, sim. Porque a pessoa que desenvolveu aquele banheiro, ele pensou, estou desenvolvendo esse banheiro para apenas cadeirantes. Isso é errado, porque isso não é acessibilidade. Acessibilidade é quando a gente consegue pensar nas diferentes formas que as pessoas estariam usando nossos produtos, nosso software ou o nosso banheiro. Como é que a gente como é que a gente desenvolve a acessibilidade? É um processo. É muito comum a gente chegar em produtos finais, principalmente em aplicativos, e alguém falar assim, esse aplicativo não é acessível. E alguém fala assim, não, então vamos consertar agora. E isso é muito complicado. É muito difícil você conseguir consertar os aplicativos nessa fase do desenvolvimento, porque vai ter tanta coisa que a gente não pensou antes, talvez tenha que fazer todo um redesign da interface. E aqui vem um ponto interessante, né? As pessoas, pelo menos aquelas que não estão ligadas a UX e design, elas sempre pensam que design tem só a ver com coisas visuais. E assim, os designers são pessoas visuais por natureza, né? Mas, antes disso, eu acho que a gente está tentando sempre resolver um problema. Porque se a gente só estivesse tentando desenvolver uma interface bonita, alguma coisa do tipo, a gente seria um artista. A gente está aqui para, normalmente, resolver um problema. E qual que é o problema? A acessibilidade também é um problema. E, quando a gente tenta só resolver esse problema no final do desenvolvimento, já fica muito complicado de conseguir resolver qualquer coisa. Tem duas coisas principais, já que a acessibilidade ficou óbvio que tem que ser tomada desde o começo como uma prioridade. Tem duas coisas principais que fazem parte do processo de implementar algo que seja acessível. A primeira é a gente se colocar no lugar das pessoas. Normalmente a gente fala que são as pessoas com deficiência, esse tipo de coisa, mas isso não é verdade. Vamos pensar que alguém está dirigindo e queira usar, sei lá, comandos de voz. Então, nesse caso, não posso olhar para a tela do celular. Nesse caso, a gente está como se fosse simulando uma deficiência visual. Por quê? Porque no momento a pessoa não pode usar dos olhos para poder olhar para aquela interface, então ele quer usar outra maneira. E a gente consegue citar esses exemplos em vários outros casos. Por exemplo, alguém que não tem o movimento dos braços. Bom, se você quebrar o braço, você vai conseguir mexer o seu braço por um tempo. Então, pode ser que seja uma deficiência permanente ou temporária. Na temporária pode ser tanto curta, né? Sei lá, você está dirigindo, não pode olhar para alguma tela, ou mais ou menos, só um mês, que está com o seu braço quebrado. Enfim, tem duas coisas principais que fazem parte desse processo, né, de você implementar a acessibilidade. Primeiro, se colocar no lugar das pessoas com deficiência, que nem eu falei, sejam essas deficiências temporárias ou permanentes, e a outra é implementar essas soluções de acessibilidade. Hoje, eu sempre fiz várias palestras onde eu tentava descrever como que você faz, como é que você implementa isso aqui de acessibilidade, como é que você faz. E eu comecei a perceber uma coisa, que uma vez que as pessoas sabiam qual era o problema, pesquisar uma solução para ele era fácil, era digitar lá no Google. Se não achar, a culpa é minha, reclama comigo, esse é meu trabalho também. Mas essas eram coisas mais tranquilas. Vou dar um exemplo, como que eu faço um botão ser lido por uma tecnologia assistiva? Uma vez que você chegue nesse problema, você digita isso no Google, garanto para você vai encontrar. Mas o primeiro ponto, que eu, de certa forma, negligenciei por um tempo nas minhas falas, foi como que a gente se coloca no lugar dessas pessoas com deficiência para a gente tentar entender as necessidades delas. E isso é o mais importante. E é por isso que eu queria que hoje fosse algo que vocês lembrassem. Por causa que mesmo que pouco vocês tirem daqui, é uma coisa que vocês conseguirão, sei lá, é uma coisa prática, é uma coisa que dá para você aplicar, seja lá no seu dia a dia, ou de vez em quando, para você conseguir pensar assim, mas essa interface, esse aplicativo, funcionaria no contexto de uma pessoa com deficiência? Bom, a gente tem vários tipos de deficiência, mas as categorias delas a gente consegue classificar em poucas, né? As pessoas têm algum tipo de deficiência visual, motora, auditiva e cognitiva. Claro, dentro dessas a gente vai ter diferentes graus de deficiência, mas assim,
a grosso modo, a gente consegue definir que essas são as 4 características. Quando a gente está tentando desenvolver uma coisa, é muito fácil a gente se preocupar e a gente olha para a tela, a gente olha e fala assim, isso aqui está funcionando, isso aqui não está funcionando. Mas o processo de você se colocar no papel de uma pessoa com deficiência para testar aquele produto é muito importante. Por quê? Porque é nesse momento que você começa a entender não só onde que estão as quebras daquele produto, como você consegue começar a pensar em soluções. Porque isso aqui não é uma ciência de foguetes. Isso é muito mais uma questão de você se colocar no lugar do outro e achar uma solução. Uma vez que você achar o problema. Uma vez que você acha o problema, que nem eu falei, você consegue achar uma solução para ele, porque normalmente são problemas técnicos que você consegue, assim, é uma interface que não está sendo lida, é uma interface que a ordem está errada. Então você consegue chegar numa solução. Para se colocar no lugar de alguma pessoa com deficiência para testar, a gente está se focando aqui em tecnologia, a gente precisa entender como que elas usam primeiro essas tecnologias. Esse é sempre o primeiro passo. E depois simular um espaço onde a gente consiga acessar aquela informação da mesma maneira que essa pessoa. Darei um exemplo. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência visual, não sei se todos sabem, mas nós usamos um leitor de telas. O leitor de telas é um software que funciona seja para desktop ou para dispositivos móveis, onde ele consegue ler as informações da tela e transmitir em forma de áudio. Então, a gente dá um comando por teclado, escuta uma informação e essa informação a gente processa e vai navegando nas interfaces. Obviamente, isso é muito diferente da maneira que as pessoas que enxergam usam alguma interface. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples. Quando você olha para uma página, vamos supor uma página com 2 colunas, você vê essas 2 colunas, você processa essa informação de uma maneira espacial. As pessoas com algum tipo de deficiência visual, quando estão usando esse tipo de tecnologia assistiva, a gente sempre processa a informação de modo linear. Embora essa informação pareça simples, eu acho que ela faz toda a diferença, porque agora imagina que a pessoa não tem mais a informação espacial, ou seja, tem coisas que estão organizadas no topo da tela e coisas que estão organizadas embaixo. Não, para ela é sempre tudo linear, ou seja, vem o primeiro item, o segundo item, o terceiro item. Então, se a ordem desses itens não fazem sentido numa interface para essa pessoa quando ela está fazendo essa navegação linear, está aí um problema de acessibilidade. E um problema de acessibilidade muito fácil de ser detectado. Por quê? Porque uma pessoa que estaria tentando simular uma pessoa com deficiência visual usando um leitor de telas lá numa página, faria assim, cara, não está fazendo sentido nenhum a ordem que as coisas estão sendo apresentadas para mim. Então, assim, esse é um exemplo simples, mas que mostra uma diferença gigante que tem da forma que pessoas que enxergam e pessoas que não enxergam acessam a interface. Vocês conseguem usar da informação espacial, da distribuição espacial dos elementos na tela para poder fazer sentido do que está acontecendo. As pessoas que não enxergam, elas vão usar sempre uma sequência, é sempre linear. Por quê? Porque o leitor de telas ele vai lendo link 1, link 2, link 3, link 4, link 5, link 6, e assim vai. Ele não vai falar assim, link 1, canto superior na esquerda, link 2, fica no canto superior da direita. Não faria sentido navegar dessa forma. Eu acho que já deu para perceber, mas se colocar no papel das pessoas com deficiência, é uma espécie de teste, né? Mas teste, normalmente a gente faz para ver se algo funciona. Nesse caso, eu diria que não é só isso. A gente está tentando saber se funciona, mas também descobrir como fazer funcionar. Teve um exemplo interessante que... Quem lembra do Orkut, né? Saudades. O Orkut uma vez lançou uma atualização que entre cada comentário de uma página, ele colocava, não visualmente, mas no código, 2 linhas em branco. Então, eu lia o comentário de uma pessoa e quando eu ia para o próximo comentário, eu sempre escutava em branco, próximo comentário. Então, como você pode perceber, esse é um exemplo simples, novamente, se alguém tivesse testado. Porque isso é um teste para saber se está funcionando? Não é um teste para saber se está funcionando. É um teste para saber como que as outras pessoas que estão usando essas interfaces, de outra forma, estão acessando essa informação. Para mim parece bem ruim. É uma experiência que não funciona. O processo de acessibilidade, ele não é sempre fácil, porque não é razoável você esperar que todas as pessoas de uma empresa sejam experts em acessibilidade.
Eu tenho estudado algumas formas que isso começou, até onde eu sei, dentro do Yahoo. A gente tem times hoje em dia dentro do Facebook, do Google e de algumas do Dropbox, de pessoas que fazem esse tipo de coisa. E a acessibilidade ela só consegue surgir dentro de uma empresa se ela tiver duas frentes. A primeira é quando executivos e a gerência estão, de certa forma, cientes que a acessibilidade é importante. Existe um conceito de accessibility bit, que a gente chama que é todo launch que uma empresa for fazer, todo produto, todo release de um aplicativo, seja lá o que for, isso aqui tem que ser com acessibilidade. E se isso não vem de cima, se isso não vem de um pessoal que está na posição de decisão numa empresa, é muito difícil que você consiga atingir. Do outro lado, tem as pessoas que são aqueles que estão testando, são aquelas pessoas que estão fazendo as duas partes do processo que eu falei, que é implementando as soluções de acessibilidade, identificando os problemas, testando, se colocando no lugar de outras pessoas, tentando entender como que elas usam aquelas tecnologias e simulando como se fossem os mesmos cenários, os mesmos ambientes que aquelas pessoas estariam usando aquelas aplicações. Essas pessoas, a gente gosta, tem um termo que foi criado, que se chama o Accessibility Champion, né? Então, dentro de um squad ou dentro de seja uma organização maior, o que tem funcionado em outros lugares é uma pessoa tomar a responsabilidade para si, ser essa pessoa que consegue identificar esses problemas, testar esses problemas, porque não faz sentido você, vamos ter 10 pessoas experts em fazer isso, não faz sentido. Mas uma pessoa que esteja interessada em fazer esse tipo de coisa, a gente consegue trazer esse tipo de acessibilidade completa, né, junto das outras partes, principalmente quando você tem pessoas de cima tomando a decisão, falando isso aqui é necessário, a acessibilidade é necessária. Mas por quê, né? Por que assim é tão importante? E, na verdade, é curioso eu falar o porquê no final, mas isso é proposital. Hoje em dia, eu acho que a tecnologia, de novo, ela existe só para resolver problema, né? Então, as pessoas podem falar assim, entretenimento, tudo bem, mas é um problema. Talvez estava faltando entretenimento, está resolvendo um problema. E a tecnologia, existe uma frase que eu gosto muito que diz, para as pessoas normais, a tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis. E isso é muito verdade. Porque eu não teria o trabalho que eu tenho hoje, trabalhando no Google como engenheiro de software, se não fosse esse tipo de software, se não fosse esse tipo de iniciativa. Mas não depende só de uma tecnologia ou outra. É um ecossistema que precisa ser acessível por si só, né? O Facebook lançou uma feature recentemente que é bem interessante, que era... Hoje em dia, muitos posts do Facebook estão acabando sendo imagens, né? Das features que eles lançaram agora, usando machine learning, eles conseguem gerar uma descrição em cima da imagem que, embora seja bem simples, ela ajuda muito. Por quê? Porque ela inclui. E eu acho que a tecnologia, quando ela resolve os problemas, ela inclui também. Então, vamos pensar, vamos supor que não existisse nada de tecnologia. Tudo bem que a gente não estaria aqui hoje junto, mas vamos supor que não existissem as tecnologias assistivas. Eu não estaria aqui hoje. Mas já que elas existem, já que num computador, na internet, eu consigo fazer praticamente as mesmas coisas que vocês, eu acho que ela cumpriu o seu papel, né? Eu acho que a relevância de quando a gente consegue transformar um aplicativo em acessível é bem clara. Tem uma curiosidade também ali nessa questão das imagens, né? O Twitter recentemente lançou uma feature que você consegue colocar a descrição dessas imagens nos tweets, né? Então, o que algumas pessoas antes que elas faziam era, elas escreviam o tweet, colocavam uma descrição, mas acabava ocupando espaço do tweet. Agora não mais, né? Porque tem 280 caracteres, assim, é difícil você gastar tudo. Mas, antes você colocava um texto, uma descrição da imagem e o link para a imagem. Isso não funcionava. Mas agora você consegue colocar a descrição dentro da imagem. E eu achei essa solução... Você pode ver que ela é simples, assim, quando a gente discute sobre ela, mas como que alguém chegou nela? Como que alguém chegou nessa decisão de falar assim, cara, eu acho que dá para a gente colocar uma opção aqui para construir um tweet com uma descrição dentro de uma imagem. Eu acho que a pessoa
assim, não deve ter sido uma coisa muito de outro mundo, mas, assim, cara, e se eles quisessem saber o que tem nessa imagem? Por que não? Se todo mundo sabe, por quê? Eles também têm o mesmo direito. Vamos colocar essa opção aqui, mas no tweet fica ruim. Onde que a gente coloca? Coloca uma opção nova. E, de novo, é até bobo. Esse exemplo até, assim, chega a ser bobo, mas para mim ele é claro do impacto que ele teve. Então, por exemplo, eu tenho vários amigos que sabem que eu estou lendo os tweets deles, e eles, assim, todo meme ou qualquer tirinha que eles colocam uma descrição. E assim, e para mim eu acho isso incrível, por causa que isso deixa de estar na internet para ter um impacto social. Que é, quando eu saio de lá, eu chego e encontro eles e falo assim, cara, e aquela imagem que você postou, não sei o que, tal. Cara, e isso é muito doido. A gente está num ano onde eu tenho Instagram, tiro foto e falo sobre imagem, né? É muito legal, né? Eu queria voltar na pergunta inicial que eu fiz para vocês, do porquê que tem uma cadeira aqui. Não tem nada a ver com software, mas quando a gente para pensar, o que envolve fazer uma palestra? Eu tenho que chegar até o lugar do evento, eu tenho que chegar até o palco, do palco eu tenho que falar para vocês, e no final eu tenho que sair daqui. Mas isso seria o que uma pessoa que não tem deficiência nenhuma teria que fazer. Eu tive que fazer algumas coisas diferentes. Então, se você tentou só se colocar no seu lugar do que você faria para dar uma palestra, e do que você precisaria de uma cadeira se você não vai sentar nela, talvez você não tenha encontrado a resposta. Mas se durante essa palestra você tentou se colocar no lugar de outras pessoas e ver como elas pensariam, ou como elas fariam outras atividades, talvez você tenha tido a ideia que eu só usei essa cadeira para saber onde eu estou virado 90 graus exatamente para vocês. Obrigado. Lucas, tudo bem? Só uma questão de curiosidade, você já deve ter passado pelaquela época do Flash na internet. Como era isso para você? Que era algo que estava impedindo, por exemplo, a web de ser mais acessível, de ter uma leitura de código decente para descrever o que estava na tela para você? Sim. E como isso era para você? Porque eu imagino que deveria ser uma época meio que em branco na internet, em certos sites. O Flash foi bem ruim por causa que ele tinha vários problemas de acessibilidade que a Adobe tentou consertar depois, mas eu acho que já era tarde porque era na época que ele já estava morrendo. Então, por exemplo, minha maior reclamação com o Flash era quando a gente tinha players em Flash, eu não conseguia dar pause e play num vídeo, o que é uma coisa ridícula, né? Mas desde que a gente mudou para os players em HTML5, simplesmente tem um botão lá que eu escuto play, pause, eu dou enter nele no play, dá play, eu dou enter no pause, dá pause. Era tudo o que eu queria. Boa tarde. Eu gostaria de saber se a falta de acessibilidade que a gente enfrenta hoje nos sites é devido às empresas não terem nenhum interesse nisso, problema econômico de fazer o site, ou simplesmente um desconhecimento total dos designers em relação à acessibilidade? Eu acho que é um problema sempre de informação, por causa que eu sou um otimista, eu gosto de acreditar assim, eu acredito que a maioria das pessoas são boas, e eu acho que até um agradecimento ao Isa de ter essa palestra aqui hoje, por causa que é uma questão porque mesmo que tenha sido curto, rápido, é uma coisa que as pessoas, na hora que forem desenvolver algo, vão falar assim, pô, cara, mas será que isso aqui está acessível? E vai começar a pensar, porque é sempre um problema de desinformação, porque que nem eu disse, seja em iOS ou Android, ou na web, a maioria das dificuldades técnicas que existem para transformar uma página em acessível, não são grandes, não é uma dificuldade técnica hoje em dia. Tanto é que eu falei no começo, eu estou evitando agora fazer palestra, que eu chego lá na frente e falo assim, como que a gente torna esse botão acessível? E falo, por causa que isso é muito fácil de encontrar, isso é muito fácil. Eu acho que a minha maior contribuição que eu posso fazer é justamente conscientizar as pessoas e falar assim, ó, cara, isso aqui é impossível, pense em acessibilidade, do contrário, você vai deixar um cara lá passando vergonha no aeroporto de Londres, né? Palmas mais uma vez para o Lucas.